que existem diversas discussões de quem vence o Saitama, isso não é novidade, mas tem uma outra pergunta. Quem sobreviveria ao soco sério do Saitama? Você acha que o Goku, Superman, Hulk, Flash, Alien X, Popeye sobreviveriam ao soco sério do Saitama? Vem comigo nesse vídeo, o último personagem vai deixar vocês de queixo caído. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e hoje, não é de hoje, né, que eu vejo muitas pessoas comentando aí, superestimando, né, o Saitama, dizendo que se ele desse um soco sério em qualquer personagem da ficção por aí, né, ele derrotaria. Galera, não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Não. Isso é até um absurdo dizer o que eu vou dizer aqui, né, mas eu vejo gente dizendo que o Saitama ele vence a Marvel inteira, a DC inteira, animes inteiros, enfim. Mano, vamos manter a calma, porque o Saitama nem sequer atingiu o nível de Deus da destruição como Dragon Ball que tem, né, ou qualquer outro personagem poderoso que tem por aí dos animes em si. E para isso eu vou mostrar para vocês as listas dos personagens que sobreviveriam ao soco sério do Saitama. Então já cola comigo no like, que se vocês apoiarem essa ideia eu vou trazer mais vídeos desse estilo aqui também, e batalhas também, claro, relacionado também a esses personagens. Monstro do Pântano. Alex Holland, ou conhecido como Monstro do Pântano, que veio a se tornar depois, né, é um dos heróis mais impressionantes da DC. Não por ser um herói por salvar pessoas, mas por ser um herói para salvar o verde, né, a proteção do verde. O Monstro do Pântano, ele recebe o poder, ou melhor dizendo, ele tem uma conexão com o verde de todo o multiverso. E para derrotar o Monstro do Pântano é extremamente difícil, não por ele ter esse poder todo, mas por mais que você destrua aquele corpo físico dele que você está vendo ali, você não derrotou ele em si, ele vai ressurgir instantaneamente. Além disso, ele é tipo um Hulk, né? Se você causar um dano nele, seja então no peito, na cabeça ou qualquer outra parte, né, do corpo dele, ele vai se regenerar. Não importa o quantos golpes o Saitama desce no Monstro do Pântano, ele irá se regenerar e continuar a lutar para proteger o verde. Sendo mais claro com vocês, o Monstro do Pântano ele tem força suficiente para lutar com Superman e até entidades, cara, e uma resistência justa ao seu nível de poder absurdo. Kratos ele é o maior espartano das mitologias, né? Dificilmente você vai ver ou verá algum outro personagem desafiando de vários deuses de várias mitologias. Kratos ele é um tipo de guerreiro que tanca tudo o que vem pela sua frente. Além de ele conter uma força insana, ele é capaz de aguentar força de titãs cósmicos, né, como Cronos ou até mesmo Atlas, que está no mesmo nível, né, ou praticamente no mesmo nível ali de divindade, praticamente. Kratos ainda também desafiou inúmeros deuses como Zeus, Hades, Poseidon, Hélios, Hércules, Hermes, Deus da Morte, as Senhoras de Destinos, Thor, Odin, Baldo, Heimdall, Freyr, Tyr e outros. Kratos passou por diversos desafios, criando diversos tipos de resistência, né, desde resistência a conceitos como destino, elementos, magia e outros. E acontece que o Kratos ele também, por enfrentar entidades, né, deuses também primordiais que criaram o universo infinito em God of War, como Urano, Kratos mesmo recebendo feridas fatais que iria levar ou levou também, né, ele à morte, ele resistiu e voltou. Temos que citar que God of War 3, por exemplo, Kratos acabou se tornando o aspecto da esperança, ou seja, se houver esperança no universo, Kratos ainda existirá e voltará. Muita gente desmerece isso, né, ou ignora isso e para poder rebaixar o Kratos, pois ele foi para a mitologia nórdica. Mas mesmo se considerarmos só a mitologia grega, Kratos tem muitos outros feitos além desse que permanecem ainda. Eu pretendo trazer em breve, né, o quão forte é o Kratos e mostrar para vocês a verdadeira força do Kratos. Se vocês querem ver esse vídeo, comenta aqui embaixo. Na mitologia nórdica, por exemplo, a DLC God of War Ragnarok, foi mostrado que o Kratos, quando estava na mitologia grega, ele restaurou o sol, ou seja, ele pegou a carruagem do Hélios e colocou o sol de volta no céu. Além de mostrar o feito de força, mostra também a resistência dele. Na minha opinião, o Kratos teria capacidade de aguentar sim os socos sérios do Saitama. Godzilla, ponto singular. Alguns vão questionar, mas Thiago, esse Godzilla ele é muito fraco e ele ainda é menor do que outras versões do Godzilla, medindo cerca aí de 45 a 100 metros de altura, podendo ir além, né? Sim, galera, esse Godzilla não é o mais poderoso ou top de todos, mas aí que tem um diferencial. Esse Godzilla ele é capaz de disparar anéis atômicos pela boca e sua respiração atômica é uma explosão altamente concentrada, um ataque mais poderoso que os ataques convencionais que vemos dos Godzillas aí por aí, né? Mas o que difere desse Godzilla é que ele tem uma verdadeira forma, ou seja, nada do que vimos na série animada,
por exemplo, é o real poder ou a capacidade do Godzilla que ele pode fazer. Na sua verdadeira forma, esse Godzilla ele vive em dimensões superiores. Ele ainda pode então manipular a realidade, casualidade, manipular o espaço, alterar a lei da física e muitas outras coisas. Ou seja, Saitama até poderia causar um dano no Godzilla que vemos em sua forma Avatar, né, ou forma mais fraca ali, comparado a outros Godzillas. Mas se fosse na sua verdadeira forma, o Saitama nem sequer iria conseguir interagir. Vegeta ele é um dos muitos guerreiros fortes e poderosos do universo Dragon Ball, principalmente a capacidade dele de ir com tudo no início da luta. Tipo, se parece um inimigo na frente do Vegeta, ele não vai ficar brincando com um cara que nem o Goku faz, né? Ficar querendo aproveitar a luta. Não, o Vegeta ele vai pra cima com tudo. E isso é uma vantagem muito boa do Vegeta. Acontece que o Vegeta ele também ganhou muita resistência no seu corpo devido a imensos e também inúmeros treinamentos pesados que não só ele, mas vários outros personagens de Dragon Ball também fazem ou fizeram. E se você parar pra pensar, o treinamento que o Vegeta ele fez em toda a sua vida foi muito pior e mais pesado, mais intenso do que o Saitama, por exemplo. Pô, treinar com a gravidade aumentada inúmeras vezes, treinar com seres com o nível de poder do seu poder ali, né? Ou então mais vezes maior do que o seu poder em si, passar por momentos de quase morte e depois voltar a ficar mais forte, é uma das poucas coisas que fazem certos personagens evoluírem de diversas formas possíveis. Depois que o Vegeta ele ganhou o Ultra Ego, esse quesito de força e resistência também aumentou demais, cara. Aumentou tanto que para ele ficar mais forte, ele precisa então receber dano. Ou seja, quanto mais dano ele receber, mais forte ele vai ficar. Resumo da história: o Vegeta, por ele ganhar inúmeros fatores de resistência devido então lutar contra personagens ou oponentes, né, poderosos, como Jiren, Moro, Toppo, Frieza, Gás, Granola e outros, obviamente que não vai ser qualquer soco que vai parar o Vegeta para derrubar ele, né? Não, vai precisar de muito mais que isso. Superman ele é um dos grandes heróis da DC, né? Não é de hoje que eu falo aqui no canal mostrando vários feitos, diversos feitos, comprovando que Superman tem tantos feitos que poderia varrer vários universos dos animes. Muitos dos feitos de Superman acabam que se englobando na cosmologia da DC. É a partir daí que você tem uma noção do quão forte ou resistente ele é. Uma coisa que muita gente menospreza no Superman é o próprio Super na sua forma base, né? Ele ser fraco. E não, galera, Superman na forma base já tem vias para ser capaz de destruir a esfera dos deuses, como o céu, o inferno, enfim, outros reinos. Isso acontece por vários motivos, mas um deles é porque justamente o Superman ele ser a representação da esperança, ou seja, enquanto a esperança existir no universo, no multiverso, na criação, o Superman existirá. Além disso, Superman inúmeras vezes demonstrou resistências absurdas só na sua forma base, como resistir à personificação da morte, a manipulação da realidade, são um dos exemplos, né? Mas outros exemplos são: Superman ele aproveitou a explosão do Umbrax. Umbrax é a entidade do espectro invisível. Um espectro invisível é o oposto do espectro emocional, pois é uma das 7 forças negativas do multiverso. Superman foi capaz também de romper as redes de energia do nível do sangramento e então aguentou um feixe concentrado na mesma energia. E com essa energia era uma imensa quantidade de energia que foi comparada ao sangramento no átomo. Para fim de contexto, o sangramento é o plano interdimensional que forma a membrana entre os universos paralelos. O sangramento também constitui as paredes entre os universos e apenas uma gota dele é considerado o poder supremo, mostrado na HQ Superman Beyond número 2. Naves de mudança nanomecânicas movidas ao sangramento são capazes de esterilizar universos. Ele sobreviveu também a um buraco negro que foi capaz de voar através dele. Superman também resistiu à equação antivida enquanto é enfraquecido por todas as formas de kryptonita do multiverso. A equação antivida, como por exemplo, também pode destruir toda a parede da fonte, mas não pode destruir o Superman. Ou seja, independente do soco sério do Saitama, não iria ter efeito nenhum no Superman. E puxando esse assunto, né, sobre isso, muitas pessoas me perguntam como eu faço as minhas análises das minhas batalhas, como também eu escalo os personagens. E para isso eu montei um e-book especializado nisso. Então, quer dominar os debates cross battle como um verdadeiro especialista? Veja então os verdadeiros segredos simples por trás das batalhas entre os personagens com o e-book Anatomia de uma Batalha, como avaliar força, fraqueza, estratégia e outros quesitos. Então clique no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado para poder conferir e adquirir também o seu e-book agora mesmo. Não fique com mais dúvidas sobre quem é o mais poderoso, quem vence. Aprenda a fazer suas análises agora mesmo.
Thor, ele é um dos muitos Vingadores mais fortes, né, do poderoso também do universo Marvel em si, né, e essa força também compensa muito na sua resistência também. Ela meio que segue a sua mesma linha tênue, né, da sua força, ou seja, Thor, ele é um deus capaz de enfrentar deuses, seres cósmicos e até mesmo diversos tipos de níveis possíveis, né. Por exemplo, um Thor alternativo tornou seus socos tão fortes que o Mjolnir estava se esquivando ativamente dos punhos do Thor para poder sobreviver. Mjolnir estava literalmente com medo do soco do Thor. Outro exemplo é quando Thor se moveu casualmente pelo sol várias vezes sem nenhum tipo de arranhão. Thor também é mais durável que o seu braço Uru, que pode absorver o calor de várias estrelas e até supernovas. Thor também é capaz de resistir a uma bomba divina do Gorr, que foi capaz de matar todos os deuses em todos os momentos, até seres do nível Skyfather. Eu poderia falar aqui um vídeo inteiro de vários feitos de resistência do Thor, que comprovam que ele resistiria a inúmeros socos do Saitama, soco sério do Saitama facilmente. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal mostrando quão forte é o Thor. Nele eu mostro porque o Thor é um deus mais poderoso da Marvel, um deus arquétipo. Não importa o que Saitama faça ou o que fizesse, Thor aguentaria tudo. Juggernaut ele é um dos poucos heróis barra vilões barra anti-heróis. Lembrando que quando se trata de força bruta, né, a maioria lembra do Hulk, Thor, Hyperion e outros, né, mas esquece do Juggernaut, né, que tem feito de força e resistência também muito altos. Juggernaut foi capaz de aproveitar todo o poder da explosão óptica do Ciclope, que pode facilmente destruir um pequeno planeta sem sofrer dano nenhum. Então, com um golpe na cabeça, com força total do Mjolnir do Thor, ele disse que aquele golpe poderoso nem sequer fez cócegas nele. E para feito de comparação, Thor, com todo o seu poder e quando usou seu martelo, ele pôde quebrar planetas inteiros tão facilmente quanto pedras. Resistiu também à explosão de energia direta do Estranho, um ser que pode rivalizar com Galactus em poder, sem qualquer dano. Juggernaut também demonstrou sobreviver à distorção da realidade e muito mais sem morrer, mesmo depois de ser elevado a um destruidor de realidade nível universal ao saquear as energias do Cyttorak. O de Spyro não conseguiu matar o Juggernaut depois de reduzi-lo a um esqueleto com seus novos poderes de distorção da realidade, e ainda assim o Juggernaut não foi parado. Um dos autos do Juggernaut foi quando ele foi possuído pelo Trion. O lado negro do trio possuiu o Juggernaut e aproveitou o poder do Cyttorak, dando a ele a capacidade de usar a sua força e também durabilidade para esmagar fisicamente as dimensões, rasgando o próprio espaço e o tempo, perfurando então barreiras dimensionais. Existem inúmeros motivos do Juggernaut aguentar muitos ataques, né, mesmo aqueles que sejam fortes, e um soco sério do Saitama estaria muito longe do que o Juggernaut já passou na sua vida inteira. Hulk. Eu citei o Thor como um dos Vingadores, se não o Vingador mais forte, né, e poderoso também atualmente, mas realmente é, né, o Thor está também enfrentando entidade nível Beyonder, ou até mesmo mais poderoso que o Beyonder. O Hulk, por outro lado, não fica muito para trás, pois ele atualmente também está enfrentando seres sobrenaturais muito antigos, até anjos, tá? Uma dessas entidades é uma das entidades mais antigas da Marvel, muito mais que o Below Hall, uma entidade que não foi criada pelo Thor, do Numberwall, mas sim teve sua própria criação, digamos assim, né, a Mãe dos Horrores. A Mãe dos Horrores está influenciando todo o mundo sobrenatural da Marvel, inclusive anjos caídos que foram influenciados pelo Lúcifer. A maior vantagem do Hulk em relação a outros, né, além da sua força e resistência também enorme, o fator de cura do Hulk é absurdo. Provavelmente está no top 1 ou no top 2 no máximo dos mais fortes do universo Marvel. O que isso quer dizer, Thiago? Simples, jovens. Quando o Hulk ele é perfurado no peito, se alguém arranca o seu coração, se alguém então desmembrana o seu corpo inteiro, se ele só fica no osso, ele vai se regenerar muito rápido. Durante Immortal Hulk, o Hulk ele ganhou uma imortalidade completa por estar ligada ao Below Hall. Só que depois, no final, né, disso, da final de Immortal Hulk, ele perdeu essa imortalidade, mas quando começou essa nova saga dele com a Mãe dos Horrores, o Hulk ele voltou a ter aquela conexão, aquela imortalidade completa, só que coligada com a Mãe dos Horrores. Uma das coisas que muita gente esquece é que a raiva do Hulk, desde Immortal Hulk, onde a sua origem teve um retcon, né, teve mudado, ele tomou um retcon, mudou, é que o Hulk ele deixou de ter aquele fator de raiva emocional, como nós temos, né, sentimos raiva, para ter uma raiva mais sobrenatural, por justamente ter uma origem estar ligada ao Below Hall e à Mãe dos Horrores. Ou seja, não importa o quantos socos Saitama acertasse no Hulk, o nosso Verdão aguentaria todos. Doomsday ele é um tipo de vilão que você nunca iria querer enfrentar caso você fosse um herói. E para enfrentar o Doomsday, você precisa no mínimo ter, cara, uma força comparável ao Superman. Caso contrário, as chances de você morrer pro Doomsday são
são bem altas, acontece que o 2D foi criado aos moldes de uma só coisa, evolução. Quanto mais ele lutasse contra o inimigo, mais forte e resistente ele iria ficar, ele vai ficar, por justamente ele se adaptar ao inimigo. Ou seja, sempre quando a gente vê o 2D lutar contra o Superman, por exemplo, na maioria das vezes o Superman sempre tem trabalho imenso de vencer o 2D. Por quê? Porque ele está no nível evolutivo, né, evoluído ali, tão grande que fica difícil de ir mesmo para poder nocautear ele, cara. Então é o seguinte, se o Saitama ele desse 1, 2, 3, quantos socos fossem no 2D, primeiro que o 2D ele resistiria a esse soco, por ele ter também conter uma pele e também fisiologia, no modo geral ali, muito resistente, tão resistente quanto o Hulk. Segundo que quanto mais soco o Saitama ele desse no Hulk, mais o 2D iria resistir e também se adaptar à força do Saitama. E outra, o 2D também tem regeneração tão grande quanto do Hulk. E fica ainda pior que o Saitama só tem ataques físicos, ou seja, nem dá para poder o Saitama apelar por algum outro tipo de coisa, né? Por exemplo, ataque de energia, não dá. No 2D ele venceria essa briga e aguentaria vários socos do Saitama facilmente. Apex Luthor recebeu o poder da deusa Perpétua para lutar e derrotar a Liga da Justiça e ajudá-la em sua busca para recriar o multiverso. Luthor elaborou um plano para capturar o Caçador de Marte para se fundir com ele e ganhar seu poder, transformando então em um Predador Apex. Um Predador Apex é um então epítome da evolução com muitos poderes baseados em Marte. Só que pro Luthor, né, Perpétua tirou seus poderes, transformando então ele novamente em um mortal Lex Luthor. Ou seja, alguns dos seus feitos do Luthor acontecem, né, em 3 dias no futuro, numa visão pré-cognitiva do Tarman, que usou o poder do hipertempo para poder ver o futuro, e a outra parte dos feitos são anteriores a Deus do Multiverso Perpétua, que deu ao Apex Luthor poder de todas as 7 forças das trevas. Apex Luthor foi capaz de derrotar Superman e a Mulher Maravilha. Esse era o mesmo Superman que foi capaz de destruir o Forjador de Mundos com um soco. O Luthor também deu um soco no Shane com tanta força que deixou uma cratera no chão, e foi afirmado que o Shane tem o poder de toda a sexta dimensão dentro dele. E é dito que o Apex Predator, no seu auge, né, em si da evolução cósmica, pode deter os poderes do universo. Ele também ainda foi capaz de levar o soco do Barry Allen enfurecido sem muitos danos. Apex Luthor também foi esfaqueado pela Mulher Maravilha e fatiado no meio apenas para se regenerar instantaneamente depois. Recebeu também golpes do Superman e depois levou o soco da Mulher Maravilha, Batman e Superman, o suficiente para causar uma grande explosão, por mais que tenha sofrido muitos danos com isso. Mas vale lembrar que são níveis de personagens totalmente consistentes com o próprio feito, né, de quem ele tá lutando. Do mais, Apex Luthor sim teria capacidade de resistir ao soco sério do Saitama. A única fraqueza do Apex Luthor nesse caso seria o fogo, né, devido então ao fato dele ter herdado isso da fraqueza do Caçador de Marte. Diz aqui nos comentários qual outro personagem que aguentaria o soco sério do Saitama. Comente se faltou alguma outra coisa que eu não comentei, não mencionei sobre esses personagens listados. Se inscreve no canal para mais vídeos, que eu sei que vocês não vão querer perder nenhuma outra batalha ou comparativa entre personagens. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.